vamos lembrar a história da doutora Jane Cook Wright, uma cientista afro-americana pioneira no desenvolvimento da quimioterapia para tratamento do câncer. Quem foi então essa cientista? Quando pensamos em mulheres cientistas negras do século XX, poucos exemplos nos vêm à mente. Isto porque o racismo e o machismo são marcas da nossa sociedade, incluindo a exclusão em instituições científicas. No entanto, a história da humanidade é também marcada por trajetórias que conseguiram vencer estes bloqueios. É o caso de Jane Wright, também conhecida como Jane Jones. Doutora Jane foi uma oncologista afro-americana nascida em Nova York, Estados Unidos, no dia 30 de novembro de 1919. Ela obteve seu diploma médico com honras pela Faculdade de Medicina de Nova York em 1945. Doutora Jane descende de uma família de médicos que desafiou as barreiras raciais em uma profissão até então dominada por homens brancos. Seu pai, o Dr. Louis Wright, foi um dos primeiros graduados negros da Escola de Medicina de Harvard e o primeiro médico negro indicado para a equipe de um hospital da cidade de Nova York. Ele também fundou o Centro de Pesquisas do Câncer no Hospital Harlem. Mas o que instigou a doutora Jane a pesquisar sobre o câncer? E como se desenvolveu o seu trabalho? Jane sempre foi muito interessada em estudar o câncer, antes mesmo de entrar na faculdade, por ser uma doença complexa e com muitas particularidades. Do início até meados do século XX, o câncer era geralmente tratado com uma combinação de cirurgia e radioterapia, através da aplicação de radiações ionizantes diretamente no local do tumor. No entanto, alguns tumores são inoperantes e resistentes à radiação, e o uso contínuo de radiação pode acarretar no surgimento de tumores mais agressivos. Estes eram as melhores opções de tratamento disponível durante muito tempo, até que cientistas como a doutora Jane apareceram para revolucionar a ciência que conhecemos hoje. No Hospital Harlem, o seu pai já havia redirecionado o foco das suas pesquisas para investigações de produtos químicos anticâncer. O Dr. Louis Wright trabalhava no laboratório, enquanto a doutora Jane Wright realizava os testes com seus pacientes. Em 1949, os dois começaram a testar uma nova substância química em leucemias humanas e cânceres do sistema linfático. Vários dos pacientes que participaram dos ensaios tiveram alguma remissão. Após a morte do seu pai, em 1952, a doutora Jane foi nomeada chefe da Fundação de Pesquisa do Câncer. E qual foi o legado dos estudos da doutora Jane para a comunidade científica? No decorrer das suas pesquisas, a doutora Jane identificou várias novas abordagens terapêuticas passíveis de utilização para tratar diferentes tipos de câncer humano. Algumas dessas terapias ainda continuam em uso, como é o caso do metotrexato, utilizado no tratamento de câncer de mama e de leucemia infantil. Jane e seu pai foram alguns dos primeiros pesquisadores a testarem antagonistas do ácido fólico no tratamento do câncer. O metotrexato foi o antagonista do ácido fólico de maior sucesso testado por Louis e Jane Wright. O ácido fólico é necessário para que as células produzam certos tipos de aminoácidos e aspirinas, que são algumas das bases nitrogenadas encontradas no DNA e no RNA. Portanto, os antagonistas do ácido fólico interferem na síntese, reparo e replicação do DNA. O tratamento com antifolatos afeta células tumorais e não tumorais. Porém, como as células cancerosas são altamente proliferativas em comparação com a maioria das células do corpo humano, eles têm mais efeitos sobre essas células tumorais altamente ativas. O metotrexato inibe a dihidrofolato redutase, a enzima que reduz o ácido fólico a ácido tetrahidrofólico. O tetrahidrofolato deve ser sempre regenerado através da reação catalisada pela dihidrofolato redutase, para manter uma reserva intracelular para a biossíntese das purinas.
O metotrexato é um medicamento eficaz e barato que pode prejudicar o crescimento maligno sem danos irreversíveis aos tecidos normais. No entanto, ele apresenta algumas desvantagens, como baixa solubilidade e baixa permeabilidade. São efeitos colaterais do metotrexato: náusea, vômitos, aftas, diarreia, entre outros. O metotrexato é mais ativo contra as células que se multiplicam rapidamente, porque seus efeitos citotóxicos ocorrem principalmente durante a fase S do ciclo celular. Como resultado, além das células malignas, tecidos em proliferação ativa, como medula óssea, mucosas bucal e intestinal e células da bexiga urinária, são mais sensíveis aos efeitos deste medicamento. A doutora Jane foi uma forte defensora do uso da terapia combinada, na qual mais de um tratamento é utilizado em uma ordem precisa. Ela compreendeu que, uma vez que o câncer está sempre se modificando, uma abordagem terapêutica múltipla poderia ser necessária para combatê-lo. Doutora Jane ajudou a desenvolver muitas das ferramentas para combater o câncer nos dias atuais. Enquanto desenvolvia pesquisas na Faculdade de Medicina de Nova York, ela implementou um programa para estudar derrame, doenças cardíacas e câncer, e criou um outro programa para ensinar médicos sobre quimioterapia. Em 1971, tornou-se a primeira mulher a ser presidente da Sociedade do Câncer de Nova York. Depois de uma longa e frutífera carreira de pesquisas sobre o câncer, ela se aposentou em 1987. Durante seus 40 anos de carreira, publicou muitos artigos científicos sobre quimioterapia, liderou delegações de pesquisadores do câncer em diversas partes do mundo, recebeu inúmeros prêmios acadêmicos e inspirou gerações de pesquisadores. Jane foi a única mulher entre os fundadores da Sociedade Americana de Oncologia Clínica, em 1964. Foi a primeira afro-americana a ser nomeada reitora associada a uma instituição médica reconhecida nacionalmente, em 1967. Na época, era a mulher afro-americana do mais alto nível em uma escola de medicina dos Estados Unidos. Doutora Jane faleceu aos 93 anos, no dia 19 de fevereiro de 2013, em Gutenberg, Nova Jersey. Apesar de ser uma cientista renomada, doutora Jane mencionou em entrevistas que sempre teve consciência de que, como mulher negra, era uma presença incomum em instituições médicas, mas não se recorda de sofrer preconceito racial. Doutora Jane esteve na vanguarda da pesquisa sobre o câncer e cultivou seu próprio espaço e identidade. E na comunidade de oncologia é lembrada como uma visionária. O metotrexato é utilizado frequentemente em combinação com outros quimioterápicos para tratar o câncer de mama inicial após cirurgia e em outros tratamentos de câncer de mama em estágio avançado. O câncer de mama pode ocorrer em mulheres e menos frequentemente em homens. E o tratamento depende da fase do câncer. Pode envolver quimioterapia, radioterapia e cirurgia. É importante frisar que o câncer de mama pode sim ser curado. Quanto mais cedo ele for detectado, mais fácil será de curá-lo. Se no momento do diagnóstico o tumor tiver menos de 1 centímetro, ele está em estágio inicial e as chances de cura chegam a 95%. A luta contra o câncer ainda está em andamento, mas graças a pesquisadores como a doutora Jane, muitos tipos de câncer são passíveis de tratamento e estamos cada vez mais perto de combatê-los.